eu vou tentar dar aqui uma aula super objetiva e também para tentar desmontar um pouco o medo que eu sei que 97% dos empresários, pelo menos, têm. Quando eu digo medo, estou a falar de desconforto que têm em relação às demonstrações financeiras. Então, eu vou incentivar-vos já a partir de hoje, e se vocês decidirem continuar a estudar comigo no futuro, vou continuar a incentivar-vos no futuro nessa direção, porque não acredito que vocês consigam gerir as vossas empresas sem esta informação. Sim, vocês conseguem operar a empresa, mas não conseguem gerir. E qual é a diferença entre operar e gerir? É que a gestão da empresa pode deixar-vos ricos, ou se vocês não quiserem ficar ricos, porque muita gente diz que não quer, e está tudo bem com isso, pelo menos que vivam confortáveis, enquanto a operação da empresa só vos vai deixar cansados. Então a gestão da empresa vai trazer-vos resultados, a operação da empresa vai trazer-vos cansaço. E eu, pessoalmente, se vocês são meus alunos e me escolheram, a mais que não seja durante esta semana, como vosso, entre aspas, mentor, eu sou daqueles que torço pelos vossos resultados, não torço tanto ou nada pelo vosso cansaço. Então, eu vou tentar desmontar aqui o eventual receio que as demonstrações financeiras vos geram e com aquilo que eu vos vou ensinar hoje em poucos minutos, se vocês aplicarem, eu já vos garanto que vocês estão no top 3% em termos de práticas de gestão dos empresários mundiais. Mas para isso, vocês vão ter que rapidamente ter uma conversa com o vosso contabilista e, de alguma forma, deixar-lhe claro que a partir de agora e até dia 15 de cada mês, ele precisa de fazer-vos chegar balanços, demonstrações de resultados e demonstrações de fluxos de caixa impertrivelmente até dia 15 de cada mês. Para quê? Para que vocês possam analisar o resultado, ajustar as vossas decisões e condicionar de uma forma diferente as atividades desempenhadas pela vossa equipe. Então, a partir do momento em que vocês conseguem começar a ler o básico dos resultados, um novo mundo de possibilidades se abre, porque vocês começam a ganhar consciência das alavancas que têm e a ganhar intimidade com essas alavancas para atuar sobre esses mesmos resultados. Então, vamos começar. Primeiro nível de decisão de um empresário. O primeiro nível de decisão de um empresário é sobre os ativos que ele precisa de comprar para a sua empresa. É sobre os ativos que ele precisa de comprar para a sua empresa. E o que são ativos? Ativos pode ser imobilizado, de uma forma geral, pode ser as mesas, as cadeiras, os computadores, todas as coisas que vocês veem aqui atrás de mim no escritório, mas pode ser também matéria-prima que eu compro para transformar e depois para vender, e mercadorias, ou seja, produtos acabados que eu compro para depois de alguma forma revender. Então, o primeiro nível de decisão de um empresário é sobre que ativos ele deve comprar. E aqui vou dar-vos um critério infalível e que eu gostava que vocês nunca mais esquecessem, e até vos sugiro que tomem nota para ter a certeza, e podem pôr a nota na parede do vosso gabinete, no vosso escritório, na vossa empresa. O critério para comprar ativos é na medida em que estes ativos me ajudem a gerar vendas. Esse é o critério para eu comprar ativos, na medida em que me ajudem a gerar vendas. O que é que isso significa? Significa que estes ativos devem fazer uma de duas coisas. Ou ajudar-me a reter clientes, ou ajudar-me a atrair mais e novos clientes. É a única razão que eu tenho para comprar ativos, é na medida em que eles gerem vendas. Então eu quero gastar em rigor o mínimo possível em ativos para gerar o volume de vendas que eu quero gerar, que é necessário gerar ou que eu estou a gerar. Quanto menores os ativos ou menor o valor dos ativos eu conseguir ter para gerar um determinado volume de vendas,
melhor. Então esta é a minha primeira preocupação como empresário. Que ativos eu preciso de comprar para conseguir gerar vendas? Mas eu não quero gerar apenas vendas. Eu não quero gerar apenas vendas, não quero gerar vendas a qualquer custo. Vender muito é fácil. Basta baixar o preço até que alguém compre. Não. Eu tenho que assegurar que as minhas vendas, de alguma forma, se transformam num lucro. Eu tenho que assegurar que as minhas vendas se transformam num lucro. Eu preciso de assegurar que estou a vender com margem. E porquê é que esta seta é maior do que esta? Porque o indicador da saúde da minha empresa é exatamente de que eu seja capaz de fazer crescer o meu lucro numa percentagem maior que as minhas vendas. Então, se as minhas vendas estiverem a crescer, por exemplo, a 10% ao ano, eu tenho que assegurar que o meu lucro cresce pelo menos os mesmos 10%. Melhor ainda, 10 ou mais por cento. Quanto mais crescer o lucro por oposição ou por comparação às vendas, melhor sinal. Então eu tenho que assegurar transformar ativos em vendas, mas vendas em lucro, porque é o lucro a razão de existir do negócio. Vocês já estão a adivinhar, o lucro não é tudo. Eu preciso que este lucro se transforme em... em fluxo... que ficou muito feio esta. Em fluxo de caixa. Mas não é um fluxo de caixa qualquer. Mais uma vez, eu preciso que este lucro se transforme em fluxo de caixa operacional. Este é o fluxo de caixa que eu quero que o meu lucro se transforme. E porquê é que esta seta é maior que a seta de cima? Pela mesma razão que a seta de cima é maior que a anterior. Porque a saúde da minha empresa pode medir-se também pela minha capacidade de fazer com que o meu fluxo de caixa operacional cresça ainda mais do que o meu lucro. E porquê é que eu quero que o lucro cresça mais do que as vendas e o fluxo de caixa mais do que o lucro? Porque o lucro crescer mais do que as vendas significa que eu, para vender mais, não preciso de sacrificar as minhas margens. Significa que eu provavelmente tenho uma vantagem competitiva em que consigo alargar as vendas, mas o lucro ainda mais do que as vendas. Significa que a minha empresa tem eficiências que está a conseguir ou está a ganhar eficiências à medida que vai ganhando escala. E porquê é que eu quero que o fluxo de caixa operacional seja maior do que o lucro? Porque é um sinal de que eu estou a conseguir cobrar cada vez mais cedo aos meus clientes e, eventualmente, que eu estou a ter um poder negocial junto dos meus fornecedores para poder esticar os prazos de pagamento e não me atirem coisas nem se zanguem comigo. Eu não estou a ensinar ninguém a não pagar as suas contas. Quando eu ensino a esticar prazos médios de pagamento, eu ensino aquilo que se ensina em todas as universidades. É simplesmente técnica, é teoria. Não se zanguem comigo, não fui eu que organizei o mundo. Mas o meu fluxo de caixa operacional depende de eu conseguir cobrar o mais cedo possível e pagar o mais tarde possível. Não é não pagar, não é furar os prazos combinados, não é nada disso. Mas se eu puder negociar 30 dias, eu não pago a pronto. Se eu puder negociar 40 dias, eu não pago a 30. Oh Paulo, e é aquilo que vocês sempre perguntam, e se houver um desconto? Se houver um desconto, eu tenho que fazer as contas. Eu tenho que perceber se vale a pena o desconto, porque muitas vezes há um desconto que me aumenta o lucro, eu pago mais impostos sobre o lucro e retira-me fluxo de caixa. E eu não pago contas com lucro, eu pago contas com fluxo de caixa. Eu não reinvisto na minha empresa com lucro, eu reinvisto na minha empresa com fluxo de caixa. Então temos que fazer as contas, a matemáticazinha, para ver se vale a pena o desconto ou não. Há casos onde o desconto vale a pena, há casos onde o desconto não vale a pena. Agora, como é que eu meço isso? Meço no crescimento do fluxo de caixa por comparação ao lucro. Se o meu fluxo de caixa estiver a crescer mais do que o lucro, esse é um sinal de saúde na minha empresa. Quer dizer que à medida que eu vou crescendo, eu estou a ganhar qualidade. Eu estou a crescer, mas não à custa de sacrificar o meu fluxo de caixa. Eu estou a crescer, mas não à custa de sacrificar o meu lucro. Não, antes pelo contrário. A minha empresa é tão saudável que na medida em que cresce as vendas, consegue crescer ainda mais o lucro e ainda mais o fluxo de caixa. É isto que eu quero como resultado da minha empresa. Então isto é o que eu chamo o chassi para um negócio super rentável. Então há eventualmente 3 coisas fundamentais que, se eu conseguir monitorizar e se eu conseguir entender sobre como posso melhorar,
me dão uma vantagem sobre 97% de todos os empresários no mundo. Primeira coisa é a minha capacidade de transformar ativos em vendas. A minha capacidade de transformar ativos em vendas. Então, se eu quero monitorizar a minha capacidade de transformar ativos em vendas, até porque isso é a medida da eficácia da minha empresa, é a medida da eficácia da minha empresa. Se eu conseguir monitorizar isto, parece-lhe uma boa ideia. Não sei o que é que lhe parece assim, a mim parece-me uma muito boa ideia. Se eu ensinar uma forma muito simples de você conseguir monitorizar isto e, acima de tudo, você poder procurar tendências ao longo do tempo e entender que é o mais importante é a análise financeira. Se as tendências estão alinhadas com o que eu quero ver, ou seja, estão a melhorar, ou se por alguma razão estão a degenerar e eu preciso de agir sobre elas, se houvesse uma forma de medir isto, fosse rápida, fácil, demorasse menos de 5 minutos, você fazia? Eu sei que fazia e é por isso que eu vou ensinar. Então, se eu for a demonstrações financeiras e for procurar o meu volume de vendas, em que demonstração financeira é que eu encontro? E a resposta é óbvia, vou encontrá-lo na demonstração de resultados. Na demonstração de resultados há lá uma parte que diz total de proveitos. Total de proveitos é o meu volume de vendas. Eu pego nesse valor das vendas, escrevo num papel. Depois eu quero saber qual é o meu volume de ativos. Então vou ao meu balanço, à coluna da esquerda do meu balanço, diz ativos, e a última linha da minha coluna da esquerda é total de ativos. Eu escrevo por baixo do volume de vendas, pego numa máquina de calcular, e estas são as boas notícias. Você não tem que saber fazer uma conta de dividir à mão. Pode usar a máquina de calcular. E quando divide o seu volume de vendas pelo seu valor de ativos, você apura o rácio de eficácia da sua empresa. Ó Paulo, qual é o rácio bom? Eu não consigo dizer-lhe qual é o rácio bom, porque aí sim vai depender da especificidade do seu negócio. Para saber qual é o rácio bom, tem que entender os rácios dos seus concorrentes. Deixe-me que lhe diga, são públicos. Esses dados são publicados pelas empresas de informação de crédito e pode comprar as demonstrações financeiras dos seus concorrentes, como ele podem comprar as suas. E eu recomendo, compare os seus rácios com os dos seus concorrentes. Porquê é que quer comparar? Porque se alguns dos seus concorrentes, principalmente os seus melhores concorrentes, tiverem rácios superiores aos seus, isso dá-lhe um sinal de pelo menos quanto os seus rácios podem progredir. Então dá-lhe um padrão de progresso imediato e quem sabe um dia pode ultrapassar ainda os rácios dos seus clientes, dos seus concorrentes. Depois preciso de medir a eficiência da minha empresa. Como é que eu meço a eficiência da minha empresa? Eu meço a eficiência da minha empresa se eu conseguir medir a sua capacidade de transformar lucros em vendas. A sua capacidade de transformar lucros em vendas. Desculpem, vendas em lucros. Transformar vendas em lucros, ou seja, de tirar lucros das vendas. Onde é que eu encontro lucro nas demonstrações financeiras? Encontro em dois lados. Encontra no balanço da sua empresa, encontra na demonstração de resultados. Escreve o valor do seu lucro aqui. Paulo, que tipo de lucro é que eu uso? Use aquele que quiser, mas use sempre o mesmo. Eu sugiro que use ou o resultado líquido, é o que eu prefiro usar, e o resultado líquido é depois de eu pagar impostos, depois de eu considerar as amortizações, de eu considerar as taxas de juros, todas essas coisas, é o resultado líquido, ou pode usar aquilo que nós normalmente em gestão chamamos de EBITDA. E EBITDA são exatamente os lucros antes das amortizações, antes dos impostos e antes dos juros que pagou. Então, se colocar o lucro numa folha e o dividir pelo seu volume de vendas, acaba por calcular uma margem líquida. Ou seja, qual o rácio, a sua capacidade, qual a percentagem das suas vendas que consegue transformar em lucro. Mais uma vez, queremos comparar com períodos diferentes dentro da nossa empresa. Mais uma vez, se tivermos essa curiosidade, e eu acho que devemos comparar com os nossos melhores concorrentes. Depois quero medir a produtividade da minha empresa. Produtividade da minha empresa. E para medir a produtividade da minha empresa, mais uma vez, eu preciso de vir à demonstração de fluxos de caixa, e onde diz demonstração de fluxos de caixa, onde diz fluxos de caixa das atividades operacionais,
fluxo de caixa operacional, dinheiro O, como eu costumo chamar, colocamos nesse valor, vou pôr aqui um cifrão, dinheiro O sobre o valor do meu lucro. E acabo por medir a capacidade da minha empresa transformar lucro em fluxo de caixa operacional. E esta parte é muito importante. Eu não quero o meu lucro transformado em fluxo de caixa das atividades de investimento. Eu não quero o meu lucro transformado em fluxo de caixa das atividades de financiamento. Eu quero o meu lucro transformado em fluxo de caixa das atividades operacionais. Porquê? Porque este é que atesta da saúde da minha empresa. Nenhum dos outros dois atesta dessa mesma saúde. Então repare, com 3 rácios, 3 contas de dividir, leva 5 minutos por mês a fazer. 5 minutos por mês. Acompanhando o progresso destes rácios ao longo do tempo, comparando estes rácios com a sua concorrência, você já está, do ponto de vista da gestão da sua empresa, no top 3% dos empresários do mundo, com 3 rácios muito simples. A partir deste momento já começa a poder monitorizar a cada mês, não 6 meses depois do ano ter acabado, a cada mês, se a sua empresa está na direção certa, já pode monitorizar se está a ganhar o jogo ou se porventura precisa de fazer afinações, ajustamentos nessa direção, fazer afinações e ajustamentos nas decisões que está a tomar. Porque estes 3 rácios já funcionam como 3 faróis. Depois é óbvio que há um monte de outros rácios, que há um monte de outras coisas que pode acompanhar. Mas, por favor, comece pelo mais simples, comece pelo mais fácil e, à medida que se vai familiarizando com isto, vai podendo, à medida também das suas necessidades, tirar mais informação da sua empresa, informação essa que lhe será também, obviamente, muitíssimo útil. Mas estes 3 rácios já o põem no top 3%. Eu muitas vezes comparo as nossas empresas com veículos, como se fossem veículos de criação de riqueza. E de facto nós temos veículos, eu dou sempre o exemplo, temos veículos que não precisam de manómetros, veículos que para serem conduzidos ou dirigidos eu não preciso de gerar nenhum tipo de informação numérica. O exemplo de um desses veículos, um triciclo. Porquê? Porque ele anda a 0 km por hora a esta altura. Qual é o pior cenário se eu estiver a andar de triciclo? Eu nem consigo derrubá-lo. Eu tenho que ser muito pateta, muito palerma para conseguir derrubar um triciclo. E mesmo que eu o faça, pior cenário, eu esfolei um cotovelo. Não é muito pior do que isso. Se eu quiser um veículo um pouquinho mais sofisticado, se eu quiser, por exemplo, uma bicicleta, e eu já quiser algum nível de performance, talvez já um relógio que monitoriza a minha performance me vá ajudar. Talvez já um iPhone que de alguma maneira, ou um iWatch que de alguma maneira monitoriza a minha performance me pode ajudar. Se eu tiver uma moto eu já tenho 2 ou 3 manómetros. Se eu tiver um automóvel eu já tenho 5, 6 ou 7 manómetros. Se eu tiver um avião talvez eu já tenha 10 manómetros. Se eu tiver um super Boeing, um 747, eu já preciso de, sei lá, dezenas de manómetros e alavancas e botões. E qual é a diferença? É que à medida que eu fui progredindo nos veículos, eu precisei de mais manómetros porque o risco foi sendo maior. Para dirigir esses veículos em segurança, eu preciso de cada vez mais informação. Então, se a sua empresa for para ser um triciclo que fatura 100 mil euros ou 200 ou 300 mil reais por ano, então talvez não precise de nenhum manómetro, mas eu garanto que vai fazer parte das estatísticas daquilo que não funciona. Porquê? Porque o que não está a crescer está a morrer. É mais uma lei da termodinâmica, mais uma lei da natureza. Agora, se é um empresário que quer fazer crescer os seus resultados, quer fazer crescer a sua empresa, vai precisar de manómetros para tornar o seu triciclo numa bicicleta. Vai querer manómetros para transformar a sua bicicleta numa moto, ou a sua moto num automóvel, até que um dia o seu negócio voe. E quanto mais passageiros puder levar, mais manómetros pode precisar. Quanto mais alto voa o seu avião, voa a sua empresa, quanto maior a sua dimensão, mais manómetros vai precisar. Então é para isso que precisa dessa informação. Porque esta informação acompanha a sua empresa no seu crescimento. Não é possível fazer voar nenhum veículo sem manómetros. E para a sua empresa voar também, tem que começar pelos mais básicos e com o tempo, relaxe, descontraia-se
Estes são os mais difíceis, que são os primeiros, que é tirar um pouquinho ali o seu medo. A partir do momento em que começa a calcular estes, todos os outros se tornam mais intuitivos, muito mais fluidos, e mesmo que fique só com estes, mesmo que nunca queira ir para o nível dos outros, está tudo bem, está no top 3% das empresas. E depois começamos a perceber que podemos atuar sobre eles. Então, primeiro nível de raciocínio. Eu costumo dizer que os indicadores, de alguma forma, ativam a pergunta que nos faz ganhar dinheiro. E a pergunta é como? Ativam os comos. Porque a partir do momento em que eu estou a monitorizar o meu nível de ativos e que eu quero fazer subir o meu nível das vendas sobre ativos, ou seja, menos ativos, mais vendas, eu começo a pensar como é que eu posso reduzir o número de ativos que eu preciso para gerar estas vendas. Ou como é que eu posso aumentar as vendas sem aumentar os ativos. Ou pelo menos, aumentar as vendas num ritmo maior do que eu aumento os ativos. Para quê? Para que o meu rácio vá progredindo em vez de degenerar. Depois temos o raciocínio sobre as vendas. Quais são as alavancas que eu posso usar para fazer crescer as vendas? São essencialmente 4 alavancas. São 4 alavancas para aumentar as minhas vendas. Depois podem-se desmultiplicar em muitas outras, mas comecemos pelas 4 básicas. Aumentar o meu número de contactos. Se a minha equipe comercial, se a minha estrutura conseguir fazer mais contactos e todas as outras variáveis permanecerem iguais, as minhas vendas crescerão ao longo do tempo. Segunda alavanca, a taxa de conversão dos contactos em clientes, ou seja, se eu conseguir ir aumentando a capacidade da minha equipe, da minha estrutura, as competências dos meus vendedores, dos meus comerciais, para converter uma maior percentagem de contactos em clientes, eu estou a atuar na segunda alavanca. Terceira alavanca, a minha capacidade de fazer com que cada cliente transacione em média mais vezes por ano do que fazia antes. Eu tenho clientes que me compram apenas uma vez, tenho outros que me compram um número muito grande de vezes. O que eu quero saber é a média, é este número que eu quero fazer progredir, a média do número de transações por cliente. Porquê? Porque quanto maior o número de transações por cliente, melhor eu estou a servir esse mesmo cliente e maior volume de vendas eu estou a ter. E a última de todas, o ticket médio, ou seja, o valor médio de transação, o valor médio das minhas faturas. São as 4 formas que eu tenho de alavancar as vendas, não há outras. Cada uma delas depois se pode desmultiplicar, mas a partir do momento em que eu meço o meu número de contactos, a minha taxa de conversão, o número médio de transações por cliente e o valor médio de transação, eu ativo o meu como. E são 4 alavancas para estimular as minhas vendas. Para estimular os meus lucros são só 2 alavancas. São só 2 alavancas. Aumentar os proveitos, baixar os custos. Aumentar as vendas, o volume de vendas, baixar as despesas. São 2 alavancas para os lucros. Já para os fluxos de caixa operacionais são 5 alavancas. 5 alavancas. Então nós temos em rigor 11 alavancas para fazer crescer os nossos resultados. São 11 coisas que eu posso fazer. Quais são as 5 alavancas do fluxo de caixa operacional? Em rigor as 11 não são 9. Sabe porquê? Não são 11, são 9. Sabe porquê? Porque 2 destas são as do lucro. Então, aumento dos custos, ou baixar os custos ou aumentar os proveitos, também acelera o fluxo de caixa, mas temos 3 outras. Receber o mais depressa possível, manter os inventários o mais curtos possível e esticar a negociação dos meus prazos de pagamento para os prazos mais largos possível. Não se zangue comigo, por favor, eu não estou a ensinar os seus clientes a não lhe pagarem e a não lhe pagarem a tempo. Aquilo que eu defendo sempre é, vamos usar o nosso poder negocial para combinar o prazo mais largo que for possível, mas cumprir escrupulosamente esse prazo. Porquê? Porque a minha reputação depende disso e porque eu devo também aos meus fornecedores esse respeito, de lhes pagar no prazo combinado. Agora, a única coisa que eu estou a dizer é que estas alavancas não fui eu que as criei. Estou-vos a explicar tecnicamente como é que se usam. E eu não posso prescindir de uma alavanca só porque acho que não é bonito. Eu não posso prescindir de uma alavanca só porque não quero que me façam a mim. Eu volto a dizer,
combine com os seus fornecedores. Se eles estiverem de acordo é porque está bem para os dois lados. Se eles não estiverem de acordo, encurta um pouquinho o prazo de pagamento. Mas na medida em que gira estas três alavancas junto com o custos e proveitos, acelera o seu fluxo de caixa. E precisa de acelerar? Precisa. Porque é com fluxo de caixa que paga as contas, é com fluxo de caixa que paga os salários e é o fluxo de caixa que pode reinvestir no crescimento futuro da sua empresa. Então a sua empresa depende essencialmente do fluxo de caixa que é capaz de gerar. Então, com 9 alavancas, eu asseguro o crescimento da minha empresa. Escrevam aí o que é que acham sobre isso, escrevam aí, se quiserem zangar-se comigo por causa dos prazos de pagamento, também fiquem à vontade, às vezes temos que tirar essa raiva do peito e eu posso servir de saco de pancada durante um bocadinho. Eu volto a dizer, não fui eu que inventei, eu sou o mensageiro, só estou a dizer as coisas como elas são e estou a dizer que é uma alavanca que eu não posso prescindir. Eu quando vou de carro também não gosto de travar e às vezes tem que ser, tá? Então é uma alavanca da qual eu tenho que ter noção. Este é o chassi para um negócio super rentável, este é o chassi ou um dos chassis, mas a base daquilo que os meus estudantes têm usado ao longo do tempo. Esta é a base da criação de resultados empresariais sustentáveis no longo prazo. Então eu no seu lugar fazia este desenho e colocava na parede do escritório. Para quê? Para estar sempre a ativar o como nos lugares, nos pontos críticos onde o seu esforço tem de estar a ser colocado. Isso é absolutamente decisivo para assegurar o crescimento sustentável das suas vendas, lucros, fluxos de caixa operacionais, ou seja, do valor da sua empresa.